Bem-vindo a esta aula. Nesta aula vou mostrar a organização das fichas, o layout das fichas das empresas e também a parte a classificação das fichas e como é que está organizada então o layout. Na ficha das empresas nós temos, quando entramos, portanto, clicamos nas empresas e depois automaticamente aqui aparece, a primeira coisa aparece sempre a lista das empresas. Clicamos aqui no botão fichas ou abrir uma ficha de qualquer empresa e vamos clicar aqui em fichas e aparece uma ficha de uma empresa. O que é que nós vamos fazer? Portanto, se fizermos uma pesquisa também vai aparecer uma ficha de uma empresa e aqui como é que está então organizado o layout. Na parte aqui do lado esquerdo temos uma série de botões para classificar esta ficha desta empresa. Quando nós clicamos em qualquer um dos botões, nós na prática fazemos a classificação, e isto é muito importante, porque quando fazemos esta classificação vai nos permitir depois gerir as nossas listas, que é algo que eu vou falar a seguir, num vídeo a seguir. É muito importante. Aqui temos o botão listas e aqui temos a classificação. Quando nós clicamos em qualquer um destes botões, nós estamos a criar as nossas listas, desde listas do mercado potencial, no caso, se nós, o mercado potencial, podemos, já gravei isso num vídeo anterior nas configurações, podemos configurar diretamente aqui o mercado, mas também se estivermos numa ficha de uma empresa, por exemplo, se estivermos numa ficha de uma empresa, nós podemos clicar no botão aqui, o meu mercado, e automaticamente o que é que vai selecionar? Ele vai selecionar este CAI de forma automática com o mercado potencial. Em vez de ir às configurações, eu posso vir aqui e classificar. Então, na prática, como é que está organizado? Aqui do lado esquerdo é a classificação da ficha, que é a ficha da empresa, que é este espaço aqui. E o que é a ficha da empresa? São dados públicos. Portanto, nós temos, está dividido em três partes. A classificação da ficha, a ficha em si da empresa e depois temos aqui a gestão do follow-up, que é a parte a seguir, é a classificação dos negócios, da lead, ou seja, do decisor da empresa, a gestão de contactos, a gestão de negócios, as notas e as etiquetas. Portanto, está dividido em três partes. Aqui a classificação, ficha principal e aqui temos a gestão do follow-up. Então, este espaço aqui, esta ficha, são dados públicos e dados partilhados entre todos os clientes ou utilizadores do file B2B. O que é que significa? Significa que se eu atualizar aqui uma ficha, por exemplo, se eu colocar, portanto, sempre que quero editar uma ficha, se eu clicar em cima do campo, ele vai-me fazer a pergunta se pretende atualizar esta ficha. Porquê? Porque na prática não está, neste momento, o registro não está aberto. Para eu abrir, basta clicar aqui no botão atualizar e aí já posso escrever aqui a informação. Por exemplo, eu coloquei aqui esta informação. A informação, se eu agora fizer uma pesquisa pelo fax, ok? E colocar este campo em tempo real, ele vai aparecer. Portanto, os dados são inseridos, ou seja, são registados e atualizados, indexados no sistema em tempo real. O que é que isto significa? Significa que se tu atualizares a ficha da empresa, se outro utilizador fizer a pesquisa por essa empresa, vai encontrar o contacto que tu inseriste aqui. Atenção, vais perguntar, mas se alguém colocar dados errados, nós fazemos a verificação. Se eventualmente o utilizador colocar dados errados, uma vez, de propósito, ninguém faz isso, ok? Digo desde já, ninguém faz isso, mas se alguém fizer, nós bloqueamos a edição, ok? Tão simples quanto isso. Portanto, o utilizador não poderá, e se continuar, não poderá mais usar o nosso sistema. Portanto, isso são regras. Naturalmente que estes dados estamos a falar de dados públicos das empresas e estes dados aqui são privados. O que é que significa? Significa que os dados públicos são atualizados, portanto, dados públicos, primeiro eles entram a partir da atualização diária e depois temos a atualização de todos contribuem para a melhoria da plataforma.
É muito importante a contribuição, porque estamos a falar, eu atualizo um registro e posso receber 1000, 2000 em função da atualização que é feita. Portanto, é muito importante então fazer a atualização. Então, aqui é a base de dados, eu não digo pública, ela é reservada aos utilizadores, ninguém tem acesso a esta aplicação a não ser outros utilizadores que pagam pelo acesso à aplicação. Portanto, e estes dados são partilhados, indexados em tempo real por todos os utilizadores. Aqui do lado direito, a gestão, a base de dados é à conta, significa que para cada conta, cada utilizador, há uma base de dados própria. Se eu entrar com o meu login, tenho a minha base de dados. Se tiver 2 logins, se entrar com um login, vou dar um exemplo, dentro de uma empresa, 2 vendedores. Um vendedor entra, tem aqui a sua gestão, mas se o outro vendedor entrar, tem a gestão dele, ok? Tal como classificação aqui dos contactos. Então, como é que isto funciona, aqui a classificação? Se eu clicar, portanto, o meu mercado, quando eu clico aqui, automaticamente até vou verificar só se tenho aqui algum mercado selecionado, provavelmente até nem deve ter nenhum mercado selecionado, tenho este mercado selecionado. Vou retirar e vou-vos mostrar então como é que isto funciona. Então, na prática, como é que isto funciona? Quando eu seleciono aqui o meu mercado, aqui automaticamente vai-me selecionar este CAI por inteiro. Se eu clicar, ele na prática, todas estas empresas deste CAI, 82 estão classificadas como meu mercado potencial, ok? Portanto, neste momento, se eu chegasse aqui, no meu mercado potencial, vão-me aparecer todas estas empresas. Portanto, a tal pesquisa anterior que eu fiz. Porquê? Porque eu não preciso de ir ao ficheiro principal para fazer a inserção. Ok, encontrei então 5.923 empresas deste CAI, ok? Significa que este será o meu mercado. Reparem no seguinte cenário, se eu clicar, também na listagem também tem esta opção. Se clicar, ele retira. Se eu colocar, ele coloca para todos, porque está a identificar o CAI. Vou novamente aqui às fichas e agora vamos ver aqui. Se esta for a sua empresa, vai clicar aqui e vai classificar como sua empresa. Isto é muito, muito importante, ok? Muito importante. A sua empresa. Se for seu potencial cliente, vai clicar aqui e vai para a lista dos potenciais clientes. Uma coisa é mercado, outra coisa é potenciais clientes. O mercado é, na prática, todas as empresas do CAI. O potencial cliente significa que eu identifiquei aquela empresa como minha potencial cliente. Depois temos lead. Qual é a diferença entre potencial cliente e lead? Bom, potencial cliente eu classifiquei, mas ainda não tive o contacto com o decisor da empresa, ainda não tive nenhuma ligação com a pessoa. Lead significa que eu já tenho o contacto. Quando eu tenho o lead, eu faço aqui a gestão. Coloco aqui o nome da pessoa, o telefone e o decisor. Isto aqui para quê? Para fazer o acompanhamento, ok? Se tu registares aqui esta informação, na prática é a primeira fase do processo comercial, aquilo que eu estava a falar, que é, bom, eu classifico como lead, colocas aqui os dados e o que é que fazes? Vais colocar aqui, por exemplo, o último contacto, se atendeu ou não, se foi por chamada telefónica, a ação após contacto, por exemplo, reunião marcada. Isto é importante, já vos vou mostrar depois a questão da gestão. Coloco aqui reunião marcada. O próximo contacto eu posso colocar aqui tipo dia 25. Por exemplo, isto é importante porque coloca aqui o nome da pessoa, coloca aqui, que é para depois fazer o follow-up, ok? Se for lead, portanto, se for lead, deve registar esta informação aqui. Depois, a seguir, passa a cliente, deixa de ser lead e potencial cliente, porque se é cliente não é lead. Se for ex-cliente também deve colocar aqui. Se é fornecedor, deve clicar aqui. Se é parceiro ou contacto, significa, pode ser um parceiro ou um contacto, tem contacto com esta empresa, mas não é cliente, nem é ex-cliente, é contacto, coloca aqui. Portanto, sempre que clicar aqui, ele vai classificar as fichas. Se é concorrente, coloca aqui. E já vou mostrar porquê. Porque quando e esta classificação é muito, muito importante. Porque é isto que vai gerar as listas e os filtros, vai poder apoiar os filtros. Depois temos aqui esta parte aqui em baixo, que é
contactada. Se eu contactei esta empresa, clico aqui contactada. Porquê? Vai-me permitir omitir as contactadas. Se eu chegar e fizer, eu quero ver o meu mercado, eu quero omitir as contactadas com interesse, sem interesse, e se a empresa não quer receber publicidade, informação comercial, devem colocar aqui, que é também para omitir, ok? Esta classificação é muito importante e já vos vou mostrar porquê, porque a seguir eu vou-vos mostrar o conceito das listas e os filtros, e é para vos mostrar então essa parte. Portanto, como eu referi, o layout está dividido em 3 partes: classificação da ficha, a ficha da empresa, informação partilhada por todos os utilizadores. Num outro vídeo vou-vos explicar aqui a questão da utilização destes botões, e temos aqui do lado direito então a gestão do follow-up, que também vai ser explicado então noutro vídeo. Este era para vos mostrar então aqui a estrutura da ficha da empresa.